Gente, tem um gato aqui. Aí edita essa parte. Não, por favor. Eu vou pedir Ele tá pra querendo se tirar. comunicar também, Carol. Deixa ele aí, já tá Pode fazendo parte do cenário. pode Pode deixar ou deixar. você quer que tira? E aí, mulherada? Vamos começar mais um Roda de Saia hoje falando sobre comunicação. Quem não se comunica se trumbica, não é mais ou menos isso que se fala? Então hoje a gente vai falar de um tema que acaba sendo um dos grandes problemas até dentro das empresas, né? A falta de comunicação, ou a comunicação que não é assertiva, comunicação que às vezes é agressiva. E temos duas convidadas especiais. Vou apresentar a Ana, depois eu jogo para a Júlia para ela apresentar ali a convidada dela. E eu trouxe a Ana. A Ana, eu posso considerá-la minha mentora, porque ela me ensinou muito sobre inteligência relacional. Ela é autora justamente de um livro que fala sobre isso. E trouxe ela porque a base das relações é a comunicação. A gente já nasce se comunicando, né? A gente chora já para as pessoas entenderem a gente. Então, Ana, se apresenta, fala um pouquinho sobre você e já agradeço por você ter topado estar aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Super obrigada pelo convite. E assim, estar no meio de mulheres e conversando dessa forma dinâmica, solta, gostosa, eu acho que sempre, né, é prazeroso para todo mundo, é uma coisa gostosa e ao mesmo tempo a gente acaba se propondo a tentar ajudar e dar alguns insights, né? Eu costumo dizer sempre antes dos meus eventos, assim, que se as pessoas saírem daqui um pouquinho melhor do que elas chegaram, já valeu a pena. E eu acho que a nossa proposta é bem isso mesmo, né? Bom, você já começou a me apresentar, eu escrevi esse livro há algum tempo atrás, Inteligência Relacional, né? Que entrou como best-seller aí nos últimos 2 anos, tem sido bem lido, graças a Deus, as pessoas estão curtindo muito o conceito, e exatamente por isso, né, Jaque? Porque tudo que a gente precisa para um relacionamento é comunicação, respeito, escutar ao outro, né? E aqueles passos do Classic no decorrer do tempo, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas então é isso, meu nome é Ana Artigas, eu sou neuropsicóloga, né, trabalho com comportamento e com relacionamentos há mais ou menos 20 anos, e sou uma apaixonada pelo que faço, então acho que é isso. Ai, que delícia, que delícia. E a Júlia também trouxe uma pessoa que mostrou, já que a gente nos bastidores conversando, falando que também é apaixonada pelo que faz, né, Júlia? É isso mesmo, Jaque. A minha convidada especial hoje é a Carolina Leite. Ela é psicóloga e, dentre tantas especialidades, ela é especialista no setor do luto. E então, nada melhor do que a gente trazer agora, a gente falando de luto, falando de comunicação. Como será esse tipo de comunicação para famílias enlutadas, passando por um momento tão difícil, né? Então, e além disso, ela também é gerente de recursos humanos numa empresa em Belo Horizonte. Carol, seja muito bem-vinda. Primeiro, muito obrigada pela participação e disponibilidade de estar aqui com a gente. Pode se apresentar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Ai, meninas, é um prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Eu e Júlia, a gente sempre apronta, né, alguma coisa aí juntas. Desde a gente se conheceu. Eu falo que a minha questão com a Júlia, a gente só precisou de um motivo para se conhecer, né? Porque a gente tem muita afinidade, a gente pensa muito parecido, a gente conversa pelo olhar. Eu falo sempre com ela, nos treinamentos a gente conversa, a nossa comunicação era através do olhar. Eu olhava para a Júlia e já sabia exatamente o que ela estava pensando, o que precisava, a gente alinhava toda a nossa forma de resolver. E é isso, né? Eu sou também muito apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre comento isso com a Júlia. Eu sempre converso lá na empresa que trabalhar, né, nessa área do luto é muito bom, porque você pode fazer sua missão de vida e ainda receber para isso, né? O que é o melhor de tudo, porque a gente faz muito mais do que a nossa função, né? Muito mais do que a nossa descrição de cargo. É uma área que realmente você pode mudar a vida do outro através da palavra, né? E às vezes, não sendo possível, né, o uso da palavra, a gente tem outras formas de se comunicar, né? Que é através do abraço. Então, acho que são várias formas que a gente tem aí de amparar, tranquilizar as famílias num momento extremamente difícil, usando a comunicação, né? Verbal e não verbal. Então é isso, assim, é um prazer e muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite.
Ai, que legal, Carol. E realmente acho que o que você falou traz bastante desafio, além de ser o segmento de trabalho bastante desafiador por tratar de um tema tão delicado. E uma das coisas que eu quero jogar para vocês duas aqui essa pergunta, porque muita gente me fala assim, Jaque, o grande problema aqui dessa empresa é a comunicação. Aqui as pessoas não se comunicam direito, as informações acabam não chegando. Acho que sim, acho que todo mundo que trabalha em empresa ou trabalha, né, prestando algum serviço dentro das empresas já escutou isso em algum momento. E aí, se as empresas sabem que existe esse problema, o que falta para resolver isso de fato? Eu vou jogar aqui primeiro para a Carol. Carol, o que você acha que está faltando aí para as empresas para resolver esse problema, já que elas sabem, né? O que você tem feito, talvez, de estratégias que tenham ajudado nessa comunicação? Eu vejo já que a comunicação ela é o pilar, realmente. Quando a gente vai fazer todas as avaliações, os indicadores do que a gente pode melhorar, a comunicação ela sempre está no topo. Então, não é uma surpresa quando a gente percebe que o que está atrapalhando, em alguns momentos, o desenvolvimento da empresa é a comunicação. Mas, para que ela aconteça, a gente lida com pessoas, né? E eu acho que esse é o desafio, né? O ser humano, ele é muito desafiador nesse sentido. E, às vezes, depende, eu acho, de vários fatores, assim. De como que essa comunicação está acontecendo, como que a equipe está coesa ou não, se essa dificuldade da comunicação ela vem às vezes de cima, né, da diretoria, dos líderes, isso repassa para toda a empresa. Hoje o meio de comunicação eu acho que tem sido algo que tem atrapalhado na comunicação. Às vezes a gente conversa muito pelo WhatsApp e aí isso dá uma interpretação extremamente diferente do que você quer dizer para aquela pessoa e gera um problema muito grande. A dificuldade, né, de falar no olho, que chama. Eu sou muito do olho no olho. Eu preciso conversar olhando. Então, nessa era, né, pandemia, no qual a gente faz muitas reuniões online, se eu começo uma reunião e a equipe está com a câmera fechada ali, eu já fico, gente, por favor, abra a câmera, eu preciso ver o rostinho, nem que seja para eu ver a cabeça de vocês balançando, para eu sentir que está acontecendo a comunicação, para eu sentir que eu estou sendo entendida, né? E muitas vezes na própria empresa existe o silêncio, né? Que eu acho que também é algo que é extremamente peculiar e pode acontecer inúmeros erros, né? Quando não se comunica. Às vezes a equipe não se comunica. E o silêncio, ele traz aí, como a Júlia falou logo no início, grandes estragos aí, se a gente for pensar em uma organização. Quando não existe, né, o diálogo também. Então, acho que são uma série de fatores. Eu acho que o momento que nós estamos passando é algo desafiador para a comunicação. A distância, né, a forma de se comunicar, digitando às vezes, não sendo junto, não sendo no presencial. Mas a crise está aí para mostrar para a gente que é possível criar, né? Então a gente tem que utilizar da criatividade para manter, né, a comunicação. Então acho que é um pouquinho relacionado a isso. É verdade. E você, Ana, o que você tem para dizer para a gente? Então, achei bem interessante e gostoso ouvir a Carol falar isso com relação ao time, né? Que assim, a comunicação está totalmente atrelada aos estilos pessoais. Então, e eu acho que esse é o grande desafio da organização, né? Tanto do líder quanto da equipe como um todo, porque as pessoas têm uma forma diferente de se comunicar de acordo com o estilo e com o perfil de cada um. Tem gente que fala demais, até o que não devia, né? Tem gente que fala muito pouco e não se pronuncia e não pontua e não se defende. E ao mesmo tempo tem gente que fala coisas que são extremamente relevantes, tem pessoas que falam coisas que não são nada relevantes, e o misto dessas coisas é um pouco difícil, né? O que fazer com essa forma de se comunicar? E que nem a Carol falou, e o silêncio eu acho que também é uma coisa fantástica, porque o silêncio ele é complicado no sentido de não ter diálogo, como ela falou, falta fluência, mas o silêncio também fala muito, né? Quando as pessoas estão em silêncio, é justamente porque elas não têm, alguma coisa está pegando mesmo, alguma falta de engrenagem no grupo está muito forte, elas não têm nem força, às vezes, para se comunicar, né? Que acontece dentro das organizações, que acontece dentro das famílias, que acontece nos relacionamentos de forma geral, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. Quando você entra num momento onde você já não consegue mais falar, é violento isso. Né?
É talvez porque você já tentou falar de todas as formas e não funcionou, ou porque cada vez que você fala, você acaba brigando ou agredindo. Então, assim, a palavra, ela é muito poderosa. E ao mesmo tempo que ela é positiva, ela também é destrutiva, né? E o limiar entre essas duas coisas é que eu acho que está a grande questão. E é o que os grandes causadores de conflitos são exatamente esses, né? Como equilibrar o que é dito com a forma que o outro te escuta, né? Então, assim, dizer é muito simples, mas ser entendido é uma outra questão. É um desafio muito grande, né? Fazer-se entender, né? Como é difícil, né? E desafiador, Exatamente. né? Até a Jaque sabe disso, né? Como embaixadora de inteligência relacional, um dos pontos que a gente trabalha dentro da inteligência relacional, que é uma das letras do Classe, é o A do Classe, que a gente fala de atração, que é assim, como que eu quero ser visto pelo outro, não necessariamente o jeito que eu acho que eu estou me comportando, é como as pessoas me veem, né? E isso às vezes é completamente dicotomizado, assim, você age de um jeito achando que você está acertando e as pessoas estão vendo de um jeito completamente diferente, tanto para bom quanto para ruim. Às vezes as pessoas não depositam em si próprias, acham que não estão indo bem ou que não estão fazendo coisas legais e as pessoas adoram. Né? Ou o contrário, você dá tudo de você, você puxa, acha que você tá super mega power, que todo mundo te adora e as pessoas dizem, ai meu Deus, não aguento nem ver essa pessoa. Então é uma coisa muito doida, porque é difícil a gente equalizar e a gente entender, e por isso que é tão importante a gente se conectar com o outro, entendendo um pouco o outro lado, porque senão a gente começa a fazer leituras completamente malucas, né? E isso impacta, claro, diretamente na comunicação, né? E a gente tende a se aproximar e até dar uma certa preferência para pessoas que pensam como a gente, né? Então, é até uma coisa que eu queria puxar o gancho e fazer uma pergunta para vocês, assim, como lidar com isso? Sendo que a diferença pode ser tão valiosa, né, tão rica, mas nós, seres humanos, a gente tem essa tendência, né, de se aproximar de quem é parecido com a gente, de quem concorda com a gente. Como que vocês veem isso, assim? Como que isso pode acrescentar e o quão difícil pode ser aceitar a opinião do outro ou uma comunicação diferente da sua para entender e se fazer ser entendido, né? É um super desafio, né? Já passo a bola aí para a Carol, acho que é importante ela comentar isso, mas assim, é um super desafio. E eu até costumo dizer o seguinte, a gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente não pode falar da maneira que a gente quiser, né? E aí é que vem essa questão da reação do outro. Porque eu posso falar que eu tô chateado, eu posso falar que eu não gostei, eu posso falar que tá difícil, eu posso falar que eu fiquei, né, triste ou frustrado, enfim. Expressar a emoção é fundamental, mas a forma que eu expresso é que tem que ser equilibrada. Né? Não sei se a Carol compartilha dessa ideia, né? Que a Carol vê isso no time, né? E vocês estão falando e eu estou me lembrando de algumas nossas últimas reuniões que foi algo assim muito interessante. Nós estamos trabalhando na nossa equipe de liderança o amadurecimento mesmo da equipe, que ela realmente consiga se comunicar melhor, que tenha um engajamento, e uma palavra que eu tenho trabalhado muito com eles é a palavra confiança, porque quando a gente confia no outro, você realmente consegue às vezes até uma discussão saudável, que em outros momentos você fala assim, ok, para não render, porque você não confia em estar ali, em colocar seu posicionamento. E é muito interessante, porque a gente começou essas reuniões semanais e eu trouxe alguns artigos para a gente sempre discutir. Então eu levo um artigo, a gente lê durante a semana e discute eles. E alguns testes também relacionados à equipe. E aí nos primeiros 2 encontros, foi tudo muito lindo, né? Porque eu acho que nossa equipe é muito boa, porque nós estamos muito bem, e aí eu só ouvindo aquilo, e aí eu falei, gente, então, mas vamos trazer coisas pra gente melhorar, porque eu sei que a nossa equipe tá desenvolvendo, mas a gente sempre tem algo a melhorar. Não consigo ver, porque a nossa equipe tá muito bem, é o nosso melhor momento, e fomos nesse caminho, e eu ali pensando, que horas que vai começar mesmo a reunião, né?
Porque era um pano de fundo, né? Era um semblante, aquela reunião, não era daquele jeito. Porque como psicólogo de gestão de pessoas, eu escuto, as pessoas vêm na minha sala, eu sabia que na realidade não é aquilo que estava acontecendo. E aí foi super interessante. Num certo momento, uma pessoa que participa com a gente lá, que tem opiniões bem diferentes dos outros, ele pontuou algo. E aí algumas pessoas não concordaram. E aí eu deixei acontecer e foram uns 20 minutos de conversa. Não, mas eu não concordo com o que você está falando. E foi um realinhamento. E a gente estava no item comunicação. E aí quando eu deixei de salário bastante, aí eu acho que todo mundo ficava me olhando para ver se eu ia... O que eu ia fazer ali? Eu ia cortar o pessoal? Eu ia, né, falar, gente, então, acho que vocês estão, né, se exaltando. Não, pode, exalta, porque se teve a liberdade de chegar nesse nível, é porque houve confiança no grupo. E até que enfim, né, gente? Realmente os líderes estão conversando e estão realmente falando da sua dificuldade de ser entendido. Então foi muito bacana isso, assim. Então, claro, aí depois, né, conversaram, se entenderam. Eu falei, gente, conversem pessoalmente vocês dois, olho no olho, para realinhar essa relação. Mas falei, gente, tá vendo? Olha que exemplo prático que foi. A gente estava falando de comunicação, vocês estavam acreditando que a nossa comunicação estava alinhada, a gente acabou de perceber o quanto é difícil, o quanto é desafiador. E só é possível com que a equipe tenha essa confiança de falar, olha, não estou gostando, né? Falar o seu sentimento. A gente está trabalhando tanto isso na questão do feedback lá na empresa. Na hora de fazer o feedback, vamos falar do que a gente sente, senão fica um feedback extremamente técnico, extremamente teórico, e aí não tem nenhum sentido para quem está ali, né, junto com a pessoa, que foi muito interessante. E isso deu uma reviravolta no grupo, assim. Acabou a reunião, várias pessoas, Carol, que reunião foi aquela? Eu falei, então, que reunião, né, gente? Até que enfim, uma reunião mesmo, para a gente trabalhar desenvolvimento humano, é isso que é desenvolvimento humano mesmo. E aí, eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu acho que a palavra que pode nos ajudar realmente com a equipe é a palavra confiança. Quando você confia em quem está ali, você realmente pode se mostrar um pouco mais, né? Você sai daquele papel que às vezes você está ali mostrando, um semblante, né, que você está ali, que está tudo ótimo, e não, você se coloca, se posiciona e coloca também até suas dificuldades. Então, Carol, até você falando a respeito dessa questão da confiança, né? Acho que a Ana fala, né, que a base dos relacionamentos é confiança e conquista. E eu lembro muito de um tabu dentro das empresas, que é a questão de falar de sentimentos. Existe esse tabu, vou falar que eu estou sentindo e não sei o quê, como assim? E até nos treinamentos que eu dou, eu ensino uma fórmula de como ter uma comunicação assertiva, que vem até da comunicação não violenta e tal, e fala, né, o que eu estou sentindo. E aí, eu vou falar que eu tô triste, eu vou falar que eu tô com raiva. Eu falei, tá, muda, eu falo de sentimentos corporativos. Que você se sentiu incomodado, que você se sentiu frustrada, que você, né, para mudar, para a pessoa começar a falar sobre o que ela sente e não ficar aquela coisa, né, ai meu Deus, não posso falar. E até puxando um pouquinho desse gancho, né, não posso falar. Eu já ouvi muito falar assim, palavras proibidas que podem atrapalhar na comunicação, ou palavras que, em vez de ser uma comunicação assertiva, acaba sendo uma comunicação agressiva ou uma comunicação passiva. Vocês já ouviram isso? Assim, eu queria que vocês falassem, tem algumas palavras que a gente poderia substituir, ou alguma forma de falar que a gente poderia falar diferente para ter uma comunicação mais para a linha do assertivo? É interessante que isso é uma coisa que você também acompanha, né, já aqui dentro da inteligência relacional, que eu sempre digo que tem as palavrinhas mágicas, né, que a gente aprende quando é criança com os nossos pais e depois a gente acaba esquecendo, né, mas que são as palavrinhas básicas de uma boa comunicação, que é obrigado, desculpa, sinto muito, eu posso ter errado também, né? Pequenas situações que às vezes só a forma ou o jeito que você coloca isso muda tudo. Você quase que desarma o outro, né? E acaba neutralizando um conflito ou uma relação, e aí você acaba tendo uma comunicação mais assertiva do que agressiva. E é interessante porque, assim, embora exista essa questão toda da espontaneidade na comunicação, né, que as pessoas dizem, mas eu sou mais espontânea, eu sou mais solta, é o meu jeito de falar. De fato, eu acho que isso tem que ser preservado, por um lado, mas você pode ser espontânea até o momento onde você não fere o outro, que é aquilo que a gente fala da liberdade, né? A minha liberdade acaba
quando começa a liberdade do outro. Então, a partir do momento que você está começando a agredir o outro, já passou de espontaneidade, já virou agressão, né? E aí a gente já saiu da assertividade e já foi para uma comunicação não violenta, como a gente fala também, né? Que hoje está no boom aí, todo mundo falando, né? Da psicologia positiva, da comunicação não violenta, mas não é nada mais do que isso. No momento em que você começa a agredir o outro, a comunicação passou a ser violenta. Ela fere, ela passou do limite, né? E aí a gente que já passou pelo mundo corporativo, né? Qualquer pessoa que já esteve dentro do mundo corporativo, acho que vai poder contar alguma situação em que se sentiu constrangido pela comunicação da outra pessoa, né? Seja até com palavras ou não, né? Com gestos ou com atitudes, né? Porque a comunicação, ela não é só verbal, né? Então, isso é muito... E a gente falando disso ainda, parece besteira, né? A gente fala, caramba, a gente está em 2020 e a gente ainda está falando disso, né? De algo tão simples, mas eu sou daquela opinião de que o óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser lembrado o tempo inteiro, né? Então, a comunicação, ela pode ser extremamente construtiva, positiva, para te encorajar, para te motivar, mas ela também pode ser o principal destruidor tanto de relacionamentos quanto de atitudes e de ações, enfim. Eu sofri muito com isso de ser espontânea e acabar deixando a emoção e essa espontaneidade tomar conta. Então, isso que você falou faz muito sentido e é uma coisa que, lógico, eu venho aprendendo. Quem tem essa comunicação, quem tem, acho que essa personalidade até, assim, eu diria, com essa espontaneidade, é uma coisa que é gostoso você sentir isso no outro, mas é um cuidado que você tem que ter muito grande, porque é muito isso que você falou. A minha liberdade, ela termina quando começa a que você tá me passando, né? Então eu não posso passar da cerquinha ali, né? Da amizade ou do relacionamento, eu não posso ultrapassar essa cerquinha, né? Exatamente. Então, e ainda falando disso, eu queria saber de vocês, Carol e Ana, alguma história complexa, assim, por falhar na comunicação, já que o nome desse nosso programa hoje, quem não se comunica, se trumbica, né? Queria que vocês contassem algum momento, alguma situação engraçada ou inusitada que vocês tenham passado ou de repente vocês tentaram passar uma mensagem e a pessoa acabou entendendo outra e fazendo realmente outra coisa, ou vice-versa. Conta aí pra gente, e o pessoal que tá em casa, pra gente dar umas risadas pra finalizar. Então, fiquei pensando muito sobre isso, né? E aí eu acho que tem duas questões diferentes. Uma é a questão do momento atual que a gente está vivendo. E eu descobri que na pandemia eu leio lábios. A minha comunicação, ela se completa na leitura de lábios. Então, assim, gente, eu escuto coisas totalmente ao avesso quando eu estou com as pessoas e elas estão de máscaras, porque, assim, eu não entendo muito bem. Então, já aconteceram fatos nessa pandemia, assim, muito engraçados, de estar no supermercado e a pessoa falou assim, mais alguma coisa? Eu falei, oi? Não tem muita coisa, é só isso mesmo. E aí ela, não, senhora, e ter que repetir, assim, coisas do nada. E eu comecei a perceber essa dificuldade minha e eu falei, gente, eu acho que realmente eu utilizo muito a minha questão da escuta, mas lendo os lábios das pessoas e com a máscara fica muito difícil de entender o outro. Então, assim, dentro da empresa mesmo, né, no momento que a gente está passando um para o outro, lá todo mundo está usando máscara, e um fala uma coisa e eu fico, desculpa, eu não entendi nada que você disse. E eu, gente, fala mais calmamente para me entender. E assim, então era algo que eu não havia percebido antes da pandemia e que agora eu percebi que realmente a máscara me deixou surda. Né? Eu falei, gente, a máscara me deixa surda, porque eu realmente não consigo entender muito bem sem ler o lábio da pessoa, assim. E uma outra questão que é interessante na comunicação, que é quando a gente está falando aí do atendimento, né? Principalmente voltado para a psicanálise. Porque o mal entendido,
na sua maioria, ele tem um efeito terapêutico muito interessante. Nem sempre o que você diz para um paciente é exatamente o que ele vai entender. Então, às vezes, você faz uma pontuação de uma forma ali e o paciente entende outra coisa. Você não vai consertar. Aí, você fez, você banca e vamos ver o efeito terapêutico que isso tem para ele. Porque foi até onde ele conseguiu ouvir, né? Então, isso é muito subjetivo, voltando para essa questão do atendimento. E às vezes o efeito terapêutico ele vai muito além do que você esperava mesmo. Ele entendeu outra coisa, mas aquela outra coisa. Então, assim, já aconteceram casos na clínica que eu falei uma coisa, o paciente entendeu totalmente diferente. Eu falei assim, meu Deus, não foi isso. Enfim, vamos ver como que vai ser isso para ele. E talvez a partir disso ele entendeu uma outra coisa, mas ele estava precisando da outra coisa, entendeu? E ali ele conseguiu construir, né, e lidar com o sintoma dele. Então, tem casos aí, assim, diversos a partir do que cada um consegue escutar, né, a partir do outro. Que legal escutar você falando isso, Carol, porque assim, eu hoje em dia não atendo mais em consultório, já há alguns anos eu tô só em organizacional, né, mas eu tenho várias amigas que atendem em consultório, que são psicanalistas também e tudo mais. E a gente sempre fala uma questão fundamental, né, que a cura vem pela fala. E é interessante isso que você está falando, porque às vezes você traz mesmo para o teu paciente ou para o teu cliente, né, que eu faço mentoria, faço coaching também e tal, uma ideia, mas é o que você falou, pode ser que naquele momento ele capte a coisa de uma outra forma, porque é aquilo que está dentro da cabecinha dele, né? Então aquilo vai soar para ele e a reação àquela ação vai ser diferente do que a gente imaginava, porque o contexto dele é outro, ou a maturidade emocional que ele tem é outra, a forma de lidar com aquilo é um pouco diferente do que a gente imaginava, né? Então é muito interessante isso, eu imagino que você deva ter várias experiências para contar mesmo, mas é interessante porque eu vejo isso também, e eu vejo muito isso também nas relações, né? Que aí a gente fala, né, que nem a Júlia falou da comunicação verbal, da comunicação não verbal, mas do quanto a gente faz coisas e as pessoas fazem coisas umas para as outras a vida inteira, achando que você está comunicando uma coisa e você está comunicando outra. Eu contei, eu acho que a Jaque também conhece um pouco essa história, mas eu sempre conto da pontinha do pão. Vocês já ouviram essa história da pontinha do pão? Que um casal estava em conflito, eu sempre conto isso na internet também, e tem um vídeo que fala disso, mas um casal estava em conflito muito grande e estavam querendo se separar, e um acusando o outro, e uma confusão, e daí chegou um momento que ela falou assim, e olha, vou te dizer uma coisa, faz 25 anos que você me dá a ponta do pão e eu odeio a ponta do pão. Aí nessa hora ele começou a chorar. E aí ele falou assim, nossa, eu te dou a ponta do pão porque é o pedaço que eu mais gosto. Eu sempre dei para você o meu melhor. Né? Então eu acho que a comunicação, ela tem muito disso. Às vezes você está tentando comunicar uma coisa e a pessoa está vendo outra. E aí, assim, por desajuste dessa comunicação ou da tua atitude, ou para as pessoas não entenderem, você não conseguir expressar aquilo que você quer, porque a pessoa lê de um outro jeito, aí vira toda uma confusão, né, Carol? Eu acho que para todo mundo acaba acontecendo isso, em todas as relações, em todas as empresas e tudo mais, né? Eu acho que o outro, ele escuta aquilo que ele dá conta, né? Até onde ele dá conta. Em alguns momentos, talvez ele não dá conta de escutar mais que isso, e o outro tá lá forçando e querendo que ele entenda, mas talvez para ele naquele momento não dá, né? Ele só dá conta de ir até ali. E aí é o que ele consegue escutar, é o que ele consegue ouvir, né? Pensando no ouvir aí de formas amplas, porque dá para se ouvir até com silêncio, né? Assim, eu falo muito que a gente tem que trabalhar essa escuta analítica, né? Como você disse lá no início, às vezes o que o outro não diz é exatamente o que você consegue perceber ali nas relações, né? No silêncio do outro, na ausência do outro no momento de uma reunião, né? No momento que você faz um grupo, como a gente faz lá na empresa, um grupo terapêutico, e às vezes aquele paciente ele não conseguiu falar nada durante todo o grupo, e ele diz muito daquilo, né? Naquele momento, olha, eu tô aqui, eu tô para escutar, mas eu não consigo verbalizar ainda. Né? Principalmente com luto, né? E, gente, é muito difícil colocar em palavras a dor. Então, é necessário, cada um tem o seu tempo e respeitar esse tempo, né, de cada paciente, para que, às vezes, no terceiro encontro, ele virar e falar assim, gente, hoje eu dei conta de falar,
E vocês não imaginam o quanto foi bom ter escutado vocês no primeiro e no segundo encontro. Então, assim, e às vezes os outros participantes estão pensando assim, nossa, ele veio, ele não está contribuindo, será que está sendo bom para ele? E está sendo maravilhoso para ele, né? Porque o que ele precisava era escutar e não de falar. Perfeito, exatamente isso. E é interessante, esses dias eu estava falando com a minha massoterapeuta sobre isso também. Ela está estudando algumas coisas de psicologia, porque ela faz fisioterapia, mas como ela também atende, trabalha muito com o corporal, ela também está estudando psicologia, né, e as linhas corporais e tal. Ela é super estudiosa, ela gosta disso. E daí, só que ela falou para mim, daí eu senti não sei o que na cliente, e eu falei isso para ela e ela ficou braba. Daí eu falei, olha, mas tem uma questão importante aí, né? Todo mundo tem o seu momento. Tem coisas que ainda não dá para falar às vezes, porque a pessoa não tem maturidade. E outra que ela está num contexto que para ela está indo ali para relaxar, para fazer uma massagem, ela não está nem num processo terapêutico, que você se propõe a se abrir um pouco mais, né? E já é muito difícil. Então eu acho que isso também é uma coisa super importante para a gente falar, né? Que a palavra, aquilo que eu falei no início, a palavra ela é muito forte, ela é muito poderosa. E ao mesmo tempo que ela te levanta, ela te destrói, é uma coisa muito, né, é um ciclo muito pesado. E isso dá um conflito gigantesco em todas as relações. Eu acho que a comunicação é uma das principais razões dos conflitos pessoais e relacionais. Então realmente é uma coisa muito séria, né, gente? Eu concordo, sim, 100% com você, Ana. Porque realmente ou é a falta de comunicação, é o excesso, ou é a falta de entendimento. E uma das coisas que eu sempre reforço muito, que ajuda, trazendo até uma dica aí para você que está ouvindo a gente, que ajuda a melhorar a comunicação, é a questão do feedback. E não só dentro das empresas, mas em várias relações. Eu tinha um professor de uma formação que eu fiz, que ele falou, eu faço reunião de feedback com meus filhos, eu pergunto para ele, como que eu posso ser um pai melhor? E eu falei, cara, como é, né, a questão do feedback? Porque aí é como que eu vou saber de fato, né? Poxa, eu tô me comunicando de forma assertiva, eu não tô, a pessoa tá me entendendo, a gente não tá se entendendo, enfim. E uma outra coisa que eu gosto muito, que eu sempre posto e falo, né, se você tem ali 0,001% de você falar para se vingar, para machucar, para incomodar a pessoa, não fale, não dê o feedback. Porque muitas vezes a gente também vai dar um feedback para cutucar, né? Para me vingar, porque um dia aquela pessoa falou isso de mim, então eu vou aproveitar aqui para me vingar. Então eu sempre falo, antes de você ir dar o feedback, porque a gente olha, é bom, vou dar um feedback, mas olha, é por qual? É um objetivo para melhorar a comunicação, para ajudar outra pessoa, ou é só para se vingar, para incomodar, ou o que mais? Então sempre olhar para isso. E eu queria, assim, para finalizar, para a gente trazer, queria que vocês trouxessem assim, uma dica rapidinha para a gente finalizar aqui, para como que a gente pode melhorar a nossa comunicação. Eu tenho falado muito sobre isso, que nesse momento eu acho que as pessoas, no geral, não só na organização, mas nas nossas relações, diante do momento, né, que a gente tem vivido aí, a nossa era tão cheia de informações, né, tecnológicas, a gente tem parado muito pouco para escutar o outro. E às vezes o que ele precisa realmente é só da escuta. A gente vê muito isso no luto, muito isso no momento do feedback. Às vezes você pensa naquele feedback, você faz até um roteiro, né? E aí você não perguntou em momento algum no início, como que você tá? Queria começar a nossa conversa perguntando, e aí, como é que você tá passando? Você não fez isso, acabou, o feedback perdeu total sentido, tudo que você fala dele pra frente, a pessoa só tá aguardando você terminar pra ir embora. Então, eu acho que nesse momento, se é algo que a gente possa, né, aí agregar pro outro, é ter esse momento de escuta, sabe? É sair para tomar um café. Eu falo tanto um momento, a comida, né? A comida é afeto, né? Eu sempre falo muito isso com a Júlia. E esse momento de chamar a pessoa para tomar um café, chamar a pessoa para escutar e perguntar assim, e aí, como que você está? Eu acho que isso faz toda a diferença na comunicação. É aí que realmente começa, né, a comunicação, quando você escuta o outro. Acho que você resumiria nisso. Muito bom. Isso aí. Eu acho, assim, concordo em todos os sentidos com você, acho que é exatamente isso, e acho que é importante que as pessoas entendam que elas não precisam deixar de falar, e muito menos de escutar, né? Que realmente é fundamental para esse momento.
mas que elas lembrem sempre, eu acho que resume muito do que a gente falou aqui, elas lembrem sempre da forma como elas falam. Eu acho que essa realmente é que faz toda a diferença. Quanto mais se fala, melhor é, e mais cura a gente traz, mais maturidade emocional a gente mostra e menos analfabetismo relacional, como eu costumo dizer, né? Que infelizmente, apesar dos nossos anos de experiência em relacionamento, de milhões de décadas, desde que o mundo é mundo e desde que as pessoas começaram a se relacionar, nós ainda somos analfabetos relacionais exatamente por essa questão da gente não saber a forma de se comunicar, né? Então, eu acho que não dá para deixar de falar, nomear as emoções é fundamental, falar, né, o que precisa ser dito, como você falou, em forma de feedback e tal, mas sempre com esse cuidado, o jeito de falar. E até quando a gente fala em feedback, uma coisa que eu acho fundamental, inclusive é neurológico isso. Quando você fala uma coisa positiva primeiro, que é como deve começar um feedback, a tua mente automaticamente se abre, né? Você começa a prestar atenção, a tua energia vem com uma vibração positiva, você abre o teu coração, você abre a tua mente, você abre a tua energia. E aí você consegue escutar o que você tem de bom, que é o que o ser humano precisa até para se qualificar. Porque na maioria das vezes a gente é muito mal com a gente mesmo até. Né? A gente precisa de um pouquinho de carinho, às vezes isso que você está falando, né? Esse cafezinho, essa coisa gostosa, essa coisa que cura, que acolhe. E aí, você já vem com uma coisa ruim, trava tudo. Trava o coração, trava a mente, trava a emoção, trava a energia. Então, se a gente consegue começar com uma coisa boa, fala o que a pessoa tem de bom, o que ela está mostrando de legal, o que vem depois vem de um outro jeito. Né? Vem de um jeito muito mais gostoso, vem de um jeito muito mais leve. É muito mais gostoso de ouvir o que vem depois. Agora, quando você já começa descarregando, já chega... né, falando coisas ruins sobre a pessoa, ela trava ali na hora. Tudo que vier depois já nem entra mais. Muito bom, Ana. E isso facilita tanto para quem está conduzindo o feedback, tanto para quem está recebendo, né? Que vai ser muito mais efetivo esse feedback, né? Que gostoso! Que aula que eu tive com vocês hoje. Que delícia que foi poder ouvir vocês, Ana e Carol. Foi um prazer ter vocês. A gente vai encerrando, finalizando o nosso Roda de Saia de hoje. Quero dizer que foi um prazer enorme poder compartilhar com vocês esse momento. E quero dizer para vocês que tá aí em casa assistindo a gente, se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você gosta. Não deixa de deixar o seu like e ativar o sininho também, para que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você poder receber uma notificação no seu celular. E meninas, Ana, Carol, Jaque, quero agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade, a parceria de sempre. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Muito legal, o prazer foi nosso. Pena que passa tão rapidinho, porque a gente ficaria horas aqui conversando. Passa rápido mesmo. Muito gostoso. Acho que se trazer um cafezinho, a gente fica mais uma hora aqui, não é? Cada um pega o seu. Eu acho que ainda rolava mais uma hora de conversa, meninas. Muito obrigada. Fácil. Um prazer. Muito aprendizado aqui com vocês. Só agradecer. Eu também adorei. Muito obrigada. Gratidão, gente. Bom, um beijo para a mulherada que está nos assistindo. Um beijo. Beijo. Tchau, pessoal.